The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. A linguagem neste vídeo foi traduzida usando tradução por IA via HeyGen. Embora nos esforcemos pela precisão, a tradução pode não ser totalmente exata ou refletir a intenção e o significado originais em todos os casos. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para tornar este conteúdo mais acessível por meio de tradução assistida por IA. Olá, meu nome é Eric Jamois. Obrigado por se juntar a mim neste tutorial interativo do AdMatch Predictor dedicado à busca por subestruturas e Markush. Nosso tema de hoje será focado nas funções de quimioinformática do AdMatch Predictor. Portanto, vamos abordar a busca explícita por subestruturas, mas também a busca Markush. E também veremos como você pode analisar conjuntos de dados usando filtros inteligentes. Então, veremos como podemos usar alguns dos filtros pré-construídos que já vêm incluídos no software, mas também como você pode criar os seus próprios. Vamos começar pelo aspecto da busca por subestruturas e vamos carregar um arquivo com um pouco mais de 10.000 compostos, que é este conjunto de diversidade Dynamine. Então, vamos abrir este conjunto de pouco mais de 10.000 compostos. E a primeira coisa que vamos fazer é procurar compostos que contenham um anel de piridina. E uma das formas de fazer isso no software é, no menu Editar, você tem a opção de consultar por subestrutura, por estrutura e também por propriedade. O atalho rápido de teclado para isso é Ctrl Key. E você tem várias maneiras de inserir essa consulta. A maneira mais fácil de fazer isso é através do Matching Designer. Então, você tem essa opção do Matching Designer aqui. E se quisermos consultar por um anel de piridina, podemos simplesmente desenhar um anel de piridina. Certo. E então, a forma de transferi-lo de volta para a janela de busca por subestrutura é pressionando esta seta para a esquerda que diz transferir a estrutura de volta para o campo. E há diferentes funções aqui para usar correspondência exata ou correspondência por subestrutura, etc. Então, para o propósito deste exercício, vamos procurar novamente subestruturas dentro desta molécula, deste conjunto de moléculas que contenham um anel de piridina. Portanto, configuramos nossa busca aqui e tudo o que precisamos fazer é clicar em OK. Isso vai iniciar a busca. Na verdade, é muito rápido, como você viu, mal dá tempo de piscar os olhos. E ele retornou o conjunto de compostos que contém um anel de piridina. Esses compostos estão destacados aqui, então podemos simplesmente percorrer a lista e ver os compostos que contêm um anel de piridina. Uma das coisas fáceis que você pode fazer é, na verdade, armazenar isso como parte, como uma coluna. E se você for a um dos compostos selecionados e for em modificar atributos, você pode adicionar um atributo que corresponda à presença do anel de piridina. Então você pode dizer adicionar atributo. Isso vai ser um valor constante. E neste caso vai ser um texto. O nome do atributo vai ser piridina. E como esses são os compostos que contêm, vamos dizer sim, contém um ou mais anéis de piridina. Então, adicionamos aqui novamente uma coluna de piridina com os compostos que realmente contêm um ou mais anéis de piridina, recebendo um sim. Anotação dentro dessa coluna.
E agora, se quisermos reverter essa seleção, há uma maneira muito fácil de fazer isso. Com Ctrl+I, esse é um atalho de teclado. Ctrl+I permite que você inverta essa seleção. Então, agora estamos selecionando todos os compostos que não contêm nenhum anel de piridina. E a mesma coisa, vamos modificar os atributos. Então, clique com o botão direito do mouse. Em um desses compostos, adicionar atributos, valor constante, e desta vez vamos dizer não, e pronto, não. Certo, e realmente não precisamos mais das seleções. Para desmarcar tudo, você pode ir em editar, desmarcar tudo, e isso corresponde ao atalho Ctrl D para desmarcar. Então, Ctrl D. Agora não temos mais nada selecionado. Então, uma das coisas interessantes que você pode fazer no Chart1 é plotar os compostos que contêm um ou vários anéis de piridina. Esta é uma coluna categórica, obviamente diz sim ou não, mas será exibida no Admin Predictor como sendo sim ou não. E ao clicar nesta coluna agora com o botão esquerdo do mouse, você pode ver isso. Você tem 1783 compostos que contêm um anel de piridina. Então, você pode simplesmente passar por todos esses compostos e perceber que também está sendo exibido para você os atributos disponíveis dos compostos dessas moléculas. Certo, então vamos mudar um pouco de assunto agora e entrar em algo um pouco mais sofisticado, que é uma busca Marcuse. Então, o que vamos fazer agora é procurar compostos que contenham um ou vários anéis de 3 membros, mas anéis de 3 membros que podem ser de diferentes tipos. Pode ser um ciclopropano, um epóxido ou o equivalente com nitrogênio, que é uma nesiridina. E, na verdade, vamos usar uma forma abreviada de fazer isso agora. Antes, usamos a opção de editar consulta por subestrutura. Foi isso que fizemos anteriormente. Existe uma maneira diferente de fazer isso, que é um pouco mais rápida e que envolve o uso da função de atributos. E isso é encontrado em dados. Você pode adicionar diretamente atributos de compostos correspondentes a uma consulta. Então, novamente, em dados, adicione atributos de compostos e agora você selecionaria consulta. Agora vamos limpar essa consulta, vamos para a nossa consulta anterior, que era o anel de piridina. E da mesma forma vamos acessar o Medcam Designer. E, neste ponto, vamos inserir aqui nosso anel ciclopropano fundamental, mas em seguida faremos nossa seleção cuidadosa de uma estrutura de Marcuse apropriada. Ao selecionar este átomo aqui, e em vez de selecionar definir tipo de átomo, permitiremos que vários tipos de átomos sejam mapeados para este local. Então vamos permitir um ciclopropano, uma aziridina, que representa o nitrogênio, ou um epóxido, que representa o oxigênio. Ok. E esta passa a ser a nossa estrutura Marcuse, que seguimos de forma semelhante à que tínhamos antes. Estamos devolvendo a mensagem para quem ligou. Este é agora o nosso elemento de consulta. E daremos a ela um nome um pouco mais explícito do que molécula 2. E vamos chamá-lo de um anel de memória de 3 megabytes de capacidade. E nós vamos dizer OK. E nossas estruturas retornam e podemos classificá-las facilmente. Agora temos uma nova coluna que diz anel de 3 megabytes e podemos classificar com base nessa coluna. Então vemos que há algumas moléculas que contêm 3, outras que contêm 2 e muitas que não contêm nenhuma. Agora, se quisermos fazer um gráfico semelhante ao que obtivemos antes, da mesma forma, podemos usar o gráfico 1 agora utilizando a coluna do anel de 3 membros. E temos ou zero novamente, a maioria dos compostos não contém nenhum anel de 3 membros, eles podem ter 1, 2 ou 3. E se clicarmos em um desses, então podemos ver, por exemplo, os compostos que possuem 3 anéis de 3 membros, e há apenas 2 deles.
Certo, então, novamente, é apenas uma maneira muito fácil de acessar esses compostos.